Bem-vindos, queridos e queridas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos abordar como fundamentar de forma importante e básica a nossa escrita. Como que vamos fundamentar aquilo que estamos escrevendo? Com citações e notas de rodapé. O segredo de uma boa escrita é ir escrevendo. Vai que vai escrevendo. Depois vamos arrumar aquilo que escrevemos e dar uma boa fundamentação. Então, as citações ocorrem quando se quer transcrever o que outras pessoas, outros autores já escreveram sobre o assunto. Então, essas citações enriquecem o nosso trabalho, dão credibilidade, porque você vai dizer, não sou eu que estou falando, eu estou fundamentado em tais documentos, em tais autores. E também trazem a forma científica à nossa escrita, ao nosso texto. Então, as citações podem ser diretas ou indiretas, quer dizer citação de citação. Então, uma citação direta curta, ela tem menos de 3 linhas e deve ser feita na continuação do texto entre aspas. Então, você vai redigindo seu parágrafo e coloca de acordo com Marisa Ortiz. Aí abre aspas, copia o trechinho que você quer citar, coloca entre parênteses o ano em que o autor fez aquela citação da publicação da sua obra e a página onde se encontra aquela publicação na obra citada. Né? Depois, quando é uma citação longa, direta, longa, quer dizer, você copia as palavras do autor com mais de 3 linhas, a partir de 4 linhas, né? As margens são recuadas à direita em 4 centímetros, o espaço 1 ou simples, fica mais juntinhas as linhas, e a letra é menor do que a utilizada. Então, estou escrevendo o texto em letra 12, a citação vai para a letra tamanho 10. Aí eu não preciso colocar aspas. Por quê? Porque o destaque já está sendo o recuo, a letra menor e o espaço diminuído. Por exemplo, eu vou fazendo um parágrafo e cito palavras de um autor que tenha mais de 3 linhas. Né? Entre parênteses, da mesma forma, coloco o sobrenome do autor, o ano da obra e a página em que foi retirada aquela citação. Uma outra forma, chamada de citação indireta ou citação de citação, é o chamado apud, ou seja, citado por outro. Então, eu quero falar que Santo Agostinho disse que, mas eu não vou na obra de Santo Agostinho, eu estou vendo que o José da Silva citou Santo Agostinho, né? Então, por exemplo, vou dizer assim, é a citação feita por outro pesquisador está escrevendo sobre um assunto que eu também estou falando, e ele cita outro autor, né? Então, por exemplo, o imperador Napoleão Bonaparte dizia, o que ele dizia? Que as mulheres nada mais são do que máquinas de fazer filhos. Uma afirmação que hoje leva a um certo debate, não é? Então, o imperador Napoleão falou isso? Onde que ele falou isso?
Então, esse autor aqui falou que outro autor, o autor Loy, na sua obra do ano tal, na página tal, disse que Napoleão falou isso. Então, eu estou confiando em quem? No Loy, que pode ser que esteja enganado, né? Então, muito cuidado ao fazer citação, descitação, ou seja, ápode. Sempre que eu puder ir no original, é preferível, né? Agora, existem citações indiretas, ou seja, quando eu vou reescrever com as minhas palavras a ideia de outro autor. Aí chama-se paráfrase. Quando eu reescrevo com as minhas palavras, ou mudo a ordem da frase, ou coloco sinônimos, aí a citação já passa a ser minha. Mas eu posso me referenciar também ao autor que está expondo aquela mesma ideia, né? Eu não vou alterar as ideias originais. Então, eu reproduzo sem distorcer, com as minhas próprias palavras, as ideias desenvolvidas por um outro autor. Aí é chamado de paráfrase e não precisa pôr aspas, mas posso, entre parênteses, citar o autor em quem eu estou me baseando, o ano da obra e a página. E no final do trabalho, na listagem das referências, vem então toda a lista das obras citadas durante o texto com a referência completa. Onde que podem ser colocadas essas citações? No próprio texto, né? Conforme esses exemplos que eu dei, nas notas de rodapé, nesse caso se coloca um número sobrescrito e esse número se repete lá no rodapé e aí eu coloco então a citação ou a referência breve. Ou então no final de cada parte ou capítulo, assim nós vemos muito nos documentos do Papa, documentos da Igreja, que vão citando durante a sua redação, vão colocando os numerozinhos sobrescritos e depois eu vou encontrar a referência àquele numerozinho somente no fim do documento ou do capítulo. E também no final de um trabalho, né? Quando todas as citações aparecem listadas em ordem numérica crescente no todo ou por capítulo. Uma sugestão muito interessante para redigir citações é utilizar os conectivos, quer dizer, ou conectores, né? E não ficar repetindo sempre a mesma palavra. Por exemplo, segundo o Papa Francisco, agora segundo João 23, agora segundo... Não, então vamos mudar a forma de conectar estas citações. Então, posso colocar na opinião de, ou afirma fulano, na visão de, e assim tantos outros conectivos que nós podemos utilizar para deixar uma redação mais adequada. Outra questão que enriquece muito um trabalho acadêmico são as notas de rodapé. As notas de rodapé nós vamos fazer para dar uma explicação extra que não cabe no texto. Então, eu estou citando um autor. Embaixo eu vou dizer, você quer conhecer mais sobre esse autor? Pesquise tal, ou esse autor é de origem, tem tal experiência. Então, você vai dar uma explicação curiosa que vai acrescentar ao conhecimento daquele assunto, mas que não cabe, não é, no texto que você está redigindo. Também elas vêm
para indicar a fonte da citação. Elas podem esclarecer conceitos, não é? Então, estou falando sobre o Kairós de Deus. Não cabe explicar lá o que é Kairós, então põe uma notinha de rodapé para explicar este termo para quem está lendo. Muito bem. Elas podem ser apresentadas, normalmente elas são apresentadas, as notas de rodapé, sempre numa sequência numérica. Então, se numa página eu fiz 3 notas de rodapé, então embaixo vai aparecer 1, 2, 3. Depois, várias outras páginas não tem nota de rodapé, vem depois da 5ª página. Aí vai aparecer a nota de rodapé número 4. E assim na sucessão do trabalho como um todo. Então, algumas regrinhas para as notas de rodapé, elas são também redigidas em espaço simples, com letra menor do que o texto. E quando se trata da primeira citação de uma obra, isso é interessante, deve-se fazer a referência completa e no final deve constar a página referente à citação. E no caso de notas de rodapé da mesma obra e subsequentes, podem ser utilizadas palavras referenciais latinas, por exemplo, apud, ide ou ibidem, são palavras que têm significado, por exemplo, idem ou ibidem, quer dizer, do mesmo autor da citação, da referência anterior. E assim por seguinte que nós vamos exercitando e cada vez mais aperfeiçoando a nossa redação. E digo para vocês, dúvidas só tem quem sabe. Quem não sabe nada não tem dúvida, não é? E não existe quem saiba tudo exaustivamente. Então, é normal ter dúvida e a partir das nossas dúvidas é que vamos crescendo na precisão da nossa redação. Bons estudos, bons escritos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.